Boa noite, pessoal. Hoje, então, nós vamos dar continuidade, né, às nossas aulas sobre o Excel. Hoje nós estamos, então, na aula 5 e a gente vai falar um pouquinho sobre formatação condicional, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é abrir o Excel. Então, vamos digitar aí Excel, EXCEL. Vamos abrir o nosso aplicativo, né? Então, escolha uma pasta em branco. Para quem tiver continuando na mesma planilha, não tem problema, tá, pessoal? Pode continuar. É que eu costumo abrir uma por dia, tá? Aí é gosto de usuário para usuário, né? Então, deixa eu copiar essa planilhazinha aqui que a gente vai ter que digitar. Eu vou colar aqui do lado para ser mais fácil para eu ir digitando com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aí, né? Então, vamos fazer igual tá. Copiar essa formatação. Então, vamos digitar Araras Informática. Então, traço, né? Hardware. Hardware e software. Pessoal, eu estou digitando com vocês hoje, porque na semana passada eu já vim com a planilha digitada, era só fazer a formatação que é mais rápido. Mas teve alguns alunos que reclamaram, tá? Então, a gente digita junto. Número 1, 2, 3, Arara, São Paulo. Aí, vamos lá. O número, né? Opa. Então, o número. Depois temos o nome, tá aqui, tá? Nome. Depois tem salário bruto. Depois aí eu vou ter... Então, eu já vou aumentar, tá, pessoal? A célula aqui, ó. Porque salário bruto tá passando um pouco. Então, vou colocar o cursor entre a coluna C e D. Dá 2 cliques, né? Para aumentar. Depois eu tenho o INSS. Aí do lado eu tenho gratificação. Depois eu tenho INSS. Então, ó, gratificação também tá passando. Então, coloco o cursor entre o E e o F, 2 cliques. Depois tem INSS. Aí, assim que vai ser o valor que a gente vai recolher do INSS, tá? Aí tem a gratificação. O valor que vai ser da gratificação. Então, deixa eu puxar minha planilha para cá. E aqui a mesma coisa, tá passando a G e a H. Coloco o cursor na intersecção da coluna G e H, 2 cliques, passou. E por último, o salário líquido, tá? E o que significa isso? Pessoal, para quem já trabalha aí, sabe muito bem, né, que, por exemplo, o nosso salário, vamos pensar o seguinte, nós recebemos R$ 1.500 de salário. Isso está escrito na nossa carteira, que nós ganhamos R$ 1.500. Porém, pessoal, nós temos um desconto de INSS, tá? Que é descontado todo mês. Isso para quê, Gi, que serve o INSS? Caso você fique doente, tá? Você tem direito a receber, né? Receber como, Gi? Quando a gente se afasta pelo INSS. Ou lá no final da nossa vida, quando a gente vai se aposentar, né? Então, isso é nossa garantia aí que a gente vai ter uma aposentadoria, beleza? E isso serve o INSS. Então, continuando. Então, nós temos aqui do número 1 até o 8. Pessoal, então o Excel dá para a gente fazer a numeração automática. Então, você digita o 1 e você digita o 2, tá? Depois, você seleciona o 1 e o 2. E aí, você... Deixa eu pegar minha lupa. Então, vamos lá, ó. Digitei 1 e 2, tá? Por que eu digitei 1 e 2? Para mostrar para ele o intervalo que eu quero que ele continue a sequência. Então, eu estou falando para ele, olha, eu quero que você siga de 1 em 1, tá? Então, 1 e 2. Aí, pessoal, eu vou colocar o cursor do mouse aqui no quadradinho verde, bem pequenininho, e vou arrastar, tá? Ó. Então, vai até o 8. Então, ele faz a numeração automática para mim, tá? Por quê? Porque eu digitei, mostrei para ele, sinalizei que eu tinha uma sequência de números e essa sequência era 1 por 1, tá? Aí é só eu colocar o cursor do mouse aqui
e arrastar, tá? Aí eu tenho 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Por que isso, pessoal? Porque vamos pensar que nós temos aí 100 números, né? Imagina a gente ficar lá, 9, 10, tá? Então, eu não preciso fazer isso, é só eu mostrar para ele a sequência, né? Eu posso pegar 3 números ou eu posso pegar 2, tá? Que ele já entende. E a partir daí, ó, só clicar e arrastar, tá, pessoal? Ó, ele vai aumentando os números, né? Até onde eu puxar. Então, aqui, ó, vou puxar até o 100. Então, ele coloca a sequência pra gente, tá? Isso facilita muito a nossa vida. Deixa eu apagar. Beleza? Vou só até o 8, na verdade, né? Então, depois, vamos continuar digitando aí. Aí eu tenho os nomes. Eduardo, Maria. Eduardo. Maria. Depois eu tenho Helena. Depois eu tenho Gabriela. Depois eu tenho Edson. Depois eu tenho a Elisângela. Depois eu tenho a Regina. E por último o Paulo. Regina e Paulo. Aí o salário bruto que nós temos, né? Então vamos lá, 853. Depois eu tenho aqui 951, 456. Depois eu tenho 500, depois 850, 459, depois 478 e 658. Pessoal, não se assustem com relação a esses salários de 400 e pouco, tá? Porque não faz tanto tempo assim que o salário é esse valor, viu? Não faz muito tempo, não. Então, como essa planilha lá não é tão novinha, né? Então, é por isso que a gente tem esses valores assim. Então, primeiro caso, né? Vamos fazer a formatação disso. Isso aqui é em real. Então, selecionem a colunazinha, né? E aí, vocês vão vir aqui. Então, estamos aqui, né, na guia página inicial, nós temos a fonte, temos o alinhamento e temos aqui o menuzinho número, tá? Então, vocês vão clicar aqui na cédulazinha e na moedinha. Automaticamente, né, ele vai passar aquela colunazinha toda para dinheiro, né, para contábil, ou seja, moeda. Certo? Depois nós temos aí, então vamos lá. Deixa eu tirar o meu zoom, que tem hora que me atrapalha. Aí nós temos de INSS, aí é quanto é descontado do salário da pessoa, tá? Então, 10%, 9,99, depois eu tenho 8,64, depois eu tenho 8,50. Deixa eu só ver um negócio. Isso, tinha certeza disso. Pessoal, antes de eu digitar aqui a porcentagem, primeiro eu tenho que colocar, né, fazer a formatação de porcentagem. Então, seleciona primeiro em branco a coluninha do INSS e aí vocês clicam aqui no símbolo porcentagem, tá? Aí agora a gente digita, porque senão depois ele transforma lá em 800, onde é 8, por exemplo, 8,50, ele transforma em 850, tá? Então, primeiro a gente padroniza e depois a gente digita. Então, é 10%. Aí depois é 9,99. Opa. Pessoal, que nem aqui, ó, é 9,99, ele arredondou para 10, tá? Como que eu resolvo isso? Clica com o botão direito, aí nós vamos lá em formatar células, tá? E aí no nosso caso, ó, a gente vai colocar casa decimal, tá? 1, 2. Coloca 2 casas decimais, tá bom? Ok. Aí vai dar certo. Depois é 8,60. Opa. 8,64, a mesma coisa, ó, tá? 8,64. Tá, então a mesma coisa, botão direito, formatar células, né? E aí na porcentagem a gente coloca 2 casas decimais, aí dá certo. Então, próximo. Nossa, os próximos tudo vai ser assim. Então, já seleciona tudo, ó, até a linha 8, né? Botão direito, formatar célula, cadê? Formatar célula, e aí na porcentagem vocês colocam 2 casas decimais, tá? Ok, aí agora vai dar certo. Então, vamos lá, temos 8,50,
depois é 8,99%, depois é 6,25%, depois 7,12% e por último nós temos 5,99%. Tudo bem até aqui, pessoal, com relação a essa digitação? Sim? Sim. Obrigada. A única coisa que vocês precisam prestar atenção é que onde tiver realmente as casas decimais, vocês vão ter que formatar a célula, tá? Formatar células, 2 casas decimais. Por quê, pessoal? Porque aparentemente pra gente, a gente fala assim, ah, não faz diferença nenhuma, mas faz toda a diferença para um assalariado, tá? Parece que não, mas 5%, 5 não, né? 0,005 que você come a mais do salário dele, imagina isso daí num ano, quanto que não deu que ele perdeu de salário, tá? Então a gente tem que fazer redondinho, não dá para arredondar para cima, certo? Então, depois, aí a gratificação. A gratificação, vocês podem ver que é tudo inteiro, ó. Então, selecionem aí a coluna. Então, no nosso caso, vamos lá de novo. Cliquem na porcentagem, tá? Apliquei. Beleza? E agora vamos digitar. Então, aqui é 9. Depois é 8. Depois eu tenho 6. Depois eu tenho 7. Depois eu tenho 5. Peraí, 7, 2 vezes. Opa, eu comi algum. É 9, depois 8, depois 6, é 6 de novo. Depois é 7. Depois é 2 vezes o 5. E por último é o 4, tá? Aí vocês podem perguntar assim para mim, Gi, por que que aqui tem 0,00? Porque ele padronizou com 2 casas decimais, tá? Então, botão direito, formatar células, a gente coloca 2 casas decimais, ele vai colocar o 00, certo? Mas, no caso aqui, como é 00, a gente pode deixar sem casa decimal, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá agora realmente para o que interessa, né, pessoal? Então, aqui no nosso caso, como eu falei para vocês, o trabalhador assalariado, ele tem o desconto, tá, do INSS. Então, é descontado do salário da pessoa. Então, por exemplo, eu falo, Gui, você vai trabalhar para mim e o seu salário vai ser R$2.000, tá? No entanto, não é o Gui quer ou o Gui não quer. Ele não pode, ele não tem a opção de falar, eu não quero que desconte INSS do meu pagamento. A gente é obrigado, tá? É uma taxa do governo, certo? Isso aí é um fundo, né? Isso daí é um fundo nada. Isso daí é uma que é descontado do trabalhador assalariado, que é o que garante que, se você ficar doente, você tem direito a se afastar. Quando você vai se aposentar, você também tem direito a uma aposentadoria, tá? Tanto que teve várias brigas sobre o INSS, teve várias modificações, inclusive, sobre ele, tá? E em vez da gente, do trabalhador ser favorecido, a gente foi desfavorecido, certo? Então, hoje, a taxa mínima do INSS começa com 11%, certo? Então, vamos lá, pessoal, o que acontece? Então, vamos continuar. Então, como eu falei para vocês, o INSS, ele desconta. Então, ele é menos, tá? Deixa eu colocar um aspas assim, ó. Ele tem o desconto, certo? Então, a gente vai subtrair. E a gratificação é o que a gente vai ganhar mais no salário, que nem, por exemplo, e os funcionários bateram a meta no mês. Então, ele vai ter uma gratificação. Então, isso vai somar no meu salário. Então, eu vou colocar o sinalzinho de mais em cima para vocês entenderem. Então, vamos lá. No meu caso, eu quero descobrir quanto que é 9%. Eu quero descobrir quanto que é 10% de 8,53. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar fazendo uma fórmula. Então, igual. E aí, no nosso caso, o que a gente faz? Então, eu clico onde está o salário bruto da pessoa. No caso, está na célula C5. E aí, lembra que eu falei para vocês, eu quero descobrir quanto que é 9% disso. Eu faço vezes, e aí eu clico no 9% e aperto Enter. Deu 76,77. Opa, eu ainda cliquei no lugar errado. É aqui, é 10%, ó. Perdão, tá? É 10%, ou seja, 10% de 853 é 85,30. Vamos confirmar na calculadora? Então, vamos lá, ó.
eu tenho o salário de 853. Eu quero saber quanto que é 10% disso. Opa, eu quero 10%, né? Então, o que que nós vamos fazer aí? Então, nós vamos vir aqui, né? E aí, eu vou fazer menos 10 e vou clicar na porcentagem, tá? Olha lá. Significa que 10%, 85,30. Se nós olharmos aqui, tá certo 85,30. Então, vamos para a linha 2. Então, a Maria ganha 951 e é descontado dela 9,99. Então, vamos lá. Igual. Então, eu vou clicar, né? Ou seja, eu vou mostrar para o Excel onde que tá o valor que ele vai ter que tirar, descobrir quanto que é. Então, eu clico no C6, que é 951. Aí, nesse caso, pessoal, como a gente não tem o símbolo de porcentagem pronto, eu vou fazer a multiplicação, tá? Então, vezes, e aí eu clico no 9,99, que é a D6. Aperto o Enter, deu R$95, certo? Ele arredondou, tá, pessoal? Ele arredondou e como era 9,99, ele deu a diferencinha. E agora, Gi? Eu não posso clicar e arrastar? Pode, tá, pessoal? Uma vez montada a formulazinha, e como aqui a gente não tem nenhuma célula que não vai mudar, que tem que ser exatamente aquela célula, aqui todas elas vão sofrer modificação, né? Então, o que que vocês vão fazer? É só vocês clicarem aqui, né? Então, de novo. Já montei uma fórmula, no meu caso, né? Que foi ali. Então, deixa eu apagar essa. Então, já montei essa fórmula, que, ou seja, para eu descobrir o valor do INSS, eu tenho que fazer o valor bruto vezes o valor do INSS, no caso 10%. Então, aí, pessoal, é só eu clicar e arrastar, tá? Então, ele vai fazer para mim, ou seja, ele vai lá, ó, a C6 vezes a D6. Tá em dúvida? Clica na frente para vocês saberem, ó. A C6 vezes a D6. Embaixo, C7 vezes a D7, tá certinho? Depois embaixo, C8 vezes a C8, tá? E assim sucessivamente, até o último, que é a C12 vezes a C12. Ótimo, tá? Agora, quando a gente tem, igual a gente fez na aula passada, que eu tenho uma célula, aquele valor não muda e ele é fixo, então aí a gente tem que fazer fixação de célula, que não é o nosso caso aqui, tá? Tudo bem até aqui com relação ao valor do INSS, pessoal? Sim. Sim? Tá, então vamos continuar. Então, aqui nós fizemos o do INSS. Agora, nós vamos ter que fazer o da gratificação. Então, como que a gente vai fazer? Igual, tá? Aí, no nosso caso, o que que eu faço? Então, eu pego o salário bruto e aí eu vou fazer a multiplicação também, porque eu só estou descobrindo o valor por enquanto. Aí, vezes quem? Vezes a gratificação, tá? Então, a C5 vezes a E5 e aperto o Enter. Então, quanto que ele vai ter de gratificação? De gratificação, ele tem 76,77, tá? Então, se eu fosse fazer o próximo, a mesma coisa, igual. Aí, no meu caso, é o 951, que é o valor do salário, vezes a gratificação, que é 8%. E aperto o Enter. No meu caso, aí deu 76,8, tá? Gi, posso fazer igual você fez, né? Clicar e arrastar? Pode. Uma vez montado a fórmula, pessoal, e vocês sabendo que ela não vai ter modificação, né? Não tem nenhuma célula fixa, só você clicar e arrastar, tá? Ó. Tá em dúvida? Confere, ó. Coloca o cursor na frente, onde deu a resposta, 23,90. E aí vai lá em cima, né? Ó, perto de onde tá mostrando o nome da nossa célula. E clica na C11 vezes a E11. Aí você vai conferir, ó. Tá marcando certo? É a célula. No caso aí, deixa eu ver. Essa é a, cadê? C11, né? Vezes a E11. É isso mesmo. Ah, tô em dúvida nesse. É a mesma coisa. Coloca no valor total e vai lá conferir. 500 vezes 6%. É isso, tá? Tá certinho. Muitas vezes, pessoal, quando a gente clica e arrasta, né? Já vai a fórmula pronta, é mais difícil da gente errar do que a gente tá fazendo a fórmula. Porque vocês viram que eu tava clicando uma hora em lugar errado, tá bom? Então, o valor do INSS e o valor da gratificação não tem segredo. Você tem que fazer o salário bruto
vezes, aí no caso, quando for o INSS, vezes o INSS. E quando for a gratificação, é o salário bruto vezes a gratificação, tá? E aí, beleza, tá pronto. Agora o salário líquido, agora que é o que o pessoal acaba mais se confundindo, tá? Como que eu faço, Gil, o salário líquido? Então, no nosso caso, para eu fazer o salário líquido, nós vamos ter que fazer o igual, que é uma formulazinha. Então, eu pego o salário bruto, que no caso aqui do Eduardo é 853. Aí, lembra que eu coloquei para vocês, o INSS eu tiro, né? Então, menos quem, Gi? Menos os 85,30, tá? Aí, pessoal, vocês podem fazer mais a gratificação, tá? E apertar o Enter. Vai dar certo do mesmo jeito. Porque, como são contas de mais e menos, uma não interfere na outra, tá? Se fosse contas de multiplicação e divisão, aí a ordem delas interferem, né? Então, no nosso caso aqui, é só a gente fazer basiquinho. Então, o primeiro salário bruto menos o valor que será descontado do INSS, mais o valor da gratificação. Se você for olhar, pessoal, olha só, o desconto é maior do que a gratificação, tá? Então, desconto 85,30 para o INSS, que vai para o governo, enquanto que eu ganho 76,11 de gratificação. Eu ainda tenho um pouquinho de prejuízo, mas ainda que eu tenha essa gratificação, tá? Normalmente no salário da gente não tem gratificação nenhuma, só tem desconto, tá? Então, de novo, vou fazer outro salário líquido. Então, igual. Então, a mesma coisa, o valor do salário bruto, que está na coluna C, né? Então, C6. Aí, menos o que vai ser descontado do INSS, que equivale a R$ 95,00, mais, aqui no meu caso, a gratificação que eu vou receber, que no meu caso é R$ 76,08. E aperto o Enter, tá? Então, no meu caso aqui, a Maria, né, irá receber líquido R$ 932,00, tá? Então, aí é a mesma coisa, pessoal. Montei a fórmula, só clicar e arrastar, tá? Então, aí no caso, a Helena vai receber R$ 443,96, a Gabriela R$ 487,50, o Edson R$ 833,09, a Elisângela R$ 453,26, a Regina R$ 467,87, e aí por último o Paulo R$ 644,91. Ai, eu não sei se está certo. Só colocar o cursor do mouse lá no salário líquido, coloca lá em cima, né, na onde tem a edição, para que ele marque quais são as células que está selecionada, e aí você verifica o salário bruto menos o INSS, mais a gratificação, é o valor que deu R$ 453,26. Tudo bem até aqui, pessoal? Nada assim de muito anormal para vocês, né? A única coisa que vocês precisam prestar atenção, pessoal, é com relação, então, à hora que for fazer a multiplicação, tá? Presta atenção para não fazer igual eu estava fazendo, para não clicar em lugar errado. Então, quando for INSS, é com INSS. Quando for gratificação, eu uso a coluna de gratificação, tá? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Pessoal, essa linha aqui, né? Essas duas, na verdade, elas estão justificadas, né? Então, vamos lá. Seleciona tudo, mescla. E aqui o endereço, né? Também mescla, tá? Elas estão em duas linhas assim, para depois a gente montar... Colocar as bordas, né? Uma bordinha aqui e colocar outra borda aqui, tá? É assim que tá. As bordas são as bordas espessas. Pronto, tá bom? Isso aqui tá mesclado, se vocês... Ah, mas é que eu coloquei valor de menos e mais aqui, agora que eu tô vendo. Tá? Para mesclar, a gente tem que apagar aquele valor ali. Tá? Então, tá dessa forma. E aí, ele colocou como fala? Ele colocou todas as bordas aqui, né? Então, mas eu vou colocar de assim, ó, para ser mais fácil. Senão eu vou perder a borda espessa que eu coloquei. Se bem que era mais rápido eu ter feito do outro jeito. Mas tá bom. Então, vamos lá. Tá? Ficou igual a que tá aqui. Gi, e agora? O que a gente tem que fazer, tá? No documento que eu vou mandar para vocês do Word, tá lá, então. Calcule o INSS e a gratificação, a gente já fez. Depois, coloque as formatações necessárias, já colocamos, tá?
Depois, formate condicionalmente, com fonte azul e negrito, os valores cujo salário líquido seja maior que 500. Então, toda vez que vocês virem falando assim, formate condicionalmente, nós vamos utilizar a formatação condicional, tá? Então, vamos lá. Então, Gi, como que eu faço isso? Primeiro, vocês têm que prestar atenção qual é, né, a coluna que eles estão pedindo para a gente usar, que nem no nosso caso. Formate condicionalmente com fonte azul e negrito os valores cujo salário líquido, tá? Ó. Então, nós vamos utilizar a coluna salário líquido. Então, vamos lá. Então, nós vamos utilizar essa colunazinha aqui, tá? Então, selecionem a coluna. Não precisa pegar o nome, tá, pessoal? O salário líquido. Nós vamos pegar só os valores, certo? Peguei só os valores. Aí, nós vamos vir aqui, ó. Então, nós temos lá, né, página inicial, temos a fonte, o alinhamento, temos o número e do lado nós temos os estilos. Se vocês olharem, nós temos formatação condicional, formatar como tabela e estilo de células. No nosso caso, nós vamos usar formatação condicional, tá? Antes de eu aplicar a formatação condicional, vou voltar lá no Word só para eu confirmar, seja maior que 500. Então, vamos lá, maior que 500. Então, selecionei a coluna, né? Só os números. Aí, eu venho em formatação condicional. Aí, o que nós vamos utilizar, pessoal? Ó, regras de realce das células. É logo a primeira, tá? Então, nós vamos selecionar regras de realce das células. E aí, nós vamos escolher é maior do que. Se vocês forem olhar, nós temos é menor do que, está entre, é igual, um texto, data que ocorre, valores duplicados. No nosso caso, é maior que, tá bom? É o que nós vamos utilizar. E aí, Gi, é maior do que? Então, tem que ser maior que 500. Então, ele tá... Aqui, pessoal, ele sempre vai trazer uma média, tá? De valores. Mas não é isso, é 500. Então, apaga, pode apagar. E vamos escrever 500, tá bom? Colocar o valor de 500. E aí, o preenchimento, aqui ele tá falando vermelho, claro, e texto vermelho escuro. Não é esse. Então, selecione. Vamos ver se tem o azul escuro. No nosso caso, não tem nada escrito em azul, tá? Então, nós vamos em formato personalizado. E aí, nós vamos escolher, tá bom? A cor que a gente quer. Então, vamos lá, preenchimento. Então, é azul. Peraí, deixa eu ver uma coisa, rapidinho. A cabeça hoje não tá ajudando. Cadê? Seja maior. Fonte azul e negrito, tá? Então, fonte azul e negrito. Antes de eu aplicar a formatação errada para vocês. Então, de novo, aqui vai ser 500, aí aqui eu vou formato personalizado. Então, a fonte vai ser negrito, né, que ele pediu, tá? E aí, no caso, vai ser fonte azul. Aqui é borda, preenchimento. E aí, no caso, vai ser azul. Então, vou escolher o azul, tá? Escolhi o azul, ok. Ok, tá? Então, tá lá, ó. Onde for maior que 500, no caso, eu não achei o formato da fonte. Pessoal, para tirar, tá? Gi, tá errado, como que eu faço? Seleciona a coluna toda de novo, aí vocês vão lá de novo, formatação condicional, aqui embaixo tá escrito, ó, limpar regras, tá? Limpar regras, aí limpar regras da célula selecionada, tá? Ele apaga a regra que a gente aplicou. Vou de novo, só para ver se eu acho. Deixa eu minimizar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Formatação condicional, regras de realce é maior do que. Aqui vai ser valor de 500. Preenchimento com. Aí, aqui eu tenho que personalizar. Aí, no caso, número, não. Fonte. Fonte, a cor aqui, ó, que eu não tinha visto. Então, é negrito, a cor azul. Esse é azul, tá? Ok. Ok, tá? Então, aqui, olha só a diferença. Só com a fonte em azul, tá? Da outra forma, eu tinha colocado o fundo. Então, se eu coloco o fundo, ó, o fundo fica assim. Deixa eu tirar essa regra. Então, formatação condicional. Então, limpar regras. Opa, limpar regras, célula selecionada. Se eu coloco o fundo, fica assim, pessoal. Formatação condicional. As regras é maior do que... Aí, no caso aqui, eu tenho que digitar 500, né? Aí, aqui, preenchimento. Então, eu vou escolher formato personalizado.
Aí aqui é negrito. Aí quando for só a fonte, vocês vão mudar aqui, tá? Vocês vão escolher a cor que vocês querem aqui, tá? No caso é o azul, tá? Mas se a gente colocar o fundo, que é o preenchimento, eu escolher a cor azul, não tem como eu colocar azul com azul, né? Então aí eu aplico ok, ok, aí ele fica assim. Então vocês vão ver o que vocês vão preferir. Se ficar só a fonte azul ou se vocês preferem colocar o fundo azul, tá? Essa então é a formatação condicional. Alguma dúvida, pessoal, com relação à formatação condicional? Não? Tudo tranquilo? Posso continuar? Bom, vou continuar. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Não. Então, vamos lá. Continuando. Então, eu fiz a formatação condicional. Então, beleza. Aí, depois está pedindo na D. Classifica a planilha por ordem decrescente de salário mínimo. Salário líquido, quer dizer. Ordem decrescente, tá? Então, decrescente do maior para o menor. Então, tá pedindo para classificar. Então, vamos selecionar tudo, tá? Aqui, desde o número até o 644, ó, eu selecionei tudo, tá, pessoal? Do número até o 644. Aí, nós vamos vir aqui, ó, classificar e filtrar, tá? Aí, nós vamos vir aqui, classificação personalizada. Aí, na classificação personalizada, nós vamos, ó, classificar por... Ela tá pedindo por salário líquido, tá? Salário líquido. Aí, do menor para o maior, ou seja, de quem recebe menos para quem recebe mais? Não. Eu estou pedindo de ordem decrescente. Então, decrescente é de quem recebe mais para quem recebe menos. Então, aí aqui eu vou colocar do maior para o menor, tá? Ok. Aí ele fez a inversão. Então, olha lá. Então, ele inverteu até, inclusive, os números, né? Que vai de 1 a 8. Ele troca tudo. Então, a Maria, que recebe mais, que é 932,08 centavos, e aí sucessivamente. Quem recebe menos é a Helena, que ganha 443,96. Então, de novo, tá? Então, selecionam para classificar. Seleciona desde o número até o último valor, que é 644,91. Aí, vocês vão vir em edição, classificar e filtrar, classificação personalizada, e aí vocês vão escolher a coluna, ó, classificar por. Então, é salário líquido, tá? E aí, aqui vocês vão mexer só na ordem. Então, vai ser a ordem é do maior para o menor, tá? Ok. Aí, ele faz a classificação pra gente de novo, certo? Tudo bem até aqui? Tudo? Então, por último, então essa aqui eu já fiz. Por último, agora nós temos que faço um gráfico de colunas com as colunas nome, salário bruto e salário líquido. Então vamos lá, um gráfico de colunas com nome, salário bruto e salário líquido. Então vamos lá. Então primeiro eu preciso do nome. Aí eu tenho mais duas colunas. Então, seguro o CTRL. Aí eu preciso do salário bruto e, por último, do salário líquido, tá? Depois que eu selecionei as três segurando o CTRL, eu posso soltar a tecla CTRL, tá? Aí eu vou lá, inserir. Aí, no meu caso, eu vou escolher gráficos, né? Aí, gráficos de coluna, que ele tá pedindo, que é logo esse primeiro aqui, que é coluna. Tá? E aí, pessoal, eu vou utilizar 2D mesmo, que eu prefiro mais, tá? 2D. Então, aí ele tá mostrando pra gente, né, ó. Ele fez o gráfico. Então, o título do gráfico, o que eu sempre coloco? Eu sempre coloco o nome das colunas que a gente utilizou, tá? A coluna nome eu não vou colocar. A gente pode colocar, tipo, funcionário versus salário líquido, salário bruto versus salário líquido. Eu vou fazer diferente, não vou colocar versus, vou colocar funcionário, dois pontos, salário bruto versus salário líquido. Aí, pessoal, aquele mesmo esquema que a gente fez na aula passada. A gente pode utilizar alguma formatação que já está pronta, né? Então, clico em cima aqui do gráfico, e aí vocês vão ver que aparece aqui do lado, ó,
Do lado de formatar, nós temos o design do gráfico, só clicar lá, né, nele. E aí a gente pode escolher algum modelo já pré-pronto, que nem eu escolhi esse, né? Ou eu posso escolher o que tá com pretinho, que eu acho que fica mais legal, né? Aí, pessoal, não se assustem que os valores estão meio que juntos por conta do tamanho mesmo do gráfico, tá? A gente teria que dar uma ampliada para ele conseguir se reorganizar. Vamos ver se eu puxar para cá. Mesmo assim, os valores ficam muito próximos. Tá? Os valores ficam meio que se sobrepondo por conta que, tipo, eles são muitos funcionários, né? Então, são muitas colunas que foram criadas. Então, acaba ficando assim. Deixa eu ver se tem como a gente... Tem uns que tem como a gente colocar escrito para cima ou aqui no meio. Mas vamos ver agora. Eixo, título do gráfico, rótulo de dados, os rótulos. Vamos ver se tem como no centro, aqui base interna, extremidade, texto explicativos, mais opções. Vamos ver se aparece nas mais opções. Nome da série, no centro. Deixa eu minimizar aqui para eu ver se eu enxergo mais. Não, não tem como. Porque, olha, as opções que aparecem para mim, tá? São assim, ó. Se vocês clicarem no gráfico, vocês vão ver que do lado aparece um maisinho, tá? Quando a gente clica no mais, aí aparece quais são os elementos gráficos. Então, que nem no nosso caso, isso que a gente mexe aqui é os rótulos de dados, tá, pessoal? Então, vocês vão clicar na setinha do lado de rótulos de dados. Aí ele tá mostrando pra gente. Você quer que coloque no centro os valores, tá vendo? Se você colocar no centro, vai aparecer aqui, mas do mesmo jeito, ele se sobrepõe, tá? Extremidade, ó lá, base interna, extremidade externa, texto explicativo, tá vendo? Ele coloca uma setinha ou mais opções, mas nas mais opções aqui, não tem a opção de colocar ele no meio. Eu queria colocar aqui, ó, no meio, tá? Mas não tem essa opção. Então, deixa eu trocar de gráfico, o modelo dele. Design do gráfico, vamos ver assim. Não, assim, 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 ó. E esse aqui fica melhor, ó. Tá vendo, ó? Que o valor fica por cima. Ai, Gi, mas eu queria colocar um fundo, não tem problema. Clique em cima do gráfico, vem em formatar, tá? Quando você vem no formatar, pessoal, aí vocês têm a opção aqui, ó, preenchimento. Vamos ver o preenchimento. Colocar o azul aí, ó. Aí vocês conseguem escolher uma corzinha para estar colocando. Na cor do preenchimento, tá, ó. Aí a gente consegue colocar uma corzinha, fica personalizado também, tá? Bom, coloquei os gráficos e eu acho que era só isso que a gente tinha que fazer. Isso. Já fizemos o gráfico, então tá certo, tá? Pessoal, então o que vocês vão ter que fazer aí? Vão ter que digitar, né? Então vocês vão digitar aí a... Deixa eu apagar aqui. Então, vocês vão digitar aí essa planilhazinha que eu passei para vocês. Aí, vocês vão calcular o INSS, a gratificação e o salário líquido. Então, lembra que o INSS... Então, para calcular o INSS e a gratificação, vocês têm que fazer o salário bruto vezes o INSS. E a gratificação é o salário bruto vezes a gratificação, tá? E o salário líquido, vocês têm que fazer o salário bruto menos o valor que deu do INSS mais o valor que deu da gratificação. Beleza, descobri. Aí eu vou lá. Coloque as formatações necessárias, que é fazer as bordas, colocar a cor se vocês quiserem, tá bom? Colocar, deixar as células do tamanho correto. Depois, nascer, formate condicionalmente, com fonte azul e negrito, os valores cujo salário líquido seja maior que 500. Então, lembra que hoje a gente trabalhou com isso, que é novidade para vocês, né? Que é a forma condicional. A formatação condicional fica aqui, ó. Do lado de números, tá? Fica a formatação condicional. Hoje nós vamos utilizar regras de realce das células, é maior do que, tá? É a formatação condicional que vocês vão estar utilizando. E depois classificar a planilha por ordem decrescente. Então, para classificar a planilha, né, nós vamos vir aqui na edição, classificar e filtrar. No nosso caso, classificação personalizada. E por último, vocês vão fazer o gráfico, né? Que é utilizando aí o nome do funcionário, que está aparecendo aqui, mais o salário bruto e o salário líquido, tá? É isso que vocês têm que fazer para hoje.
Pessoal, o que que eu vou fazer agora, tá? Deixa eu liberar a tela para vocês. Parar a gravação.